A gente vai tratar agora da parte de subestação abrigada, certo? A subestação abrigada, né, a aplicação dela é obrigatória quando o transformador a ser alocado for maior do que 300 kVA. Isso significa que a unidade consumidora, tendo mais de 300 kVA, ela é obrigada a utilizar a subestação abrigada? Não. Aqui, por exemplo, o campus. Aqui a nossa potência instalada é bem maior do que 300 kVA. 300 kVA é só essa subestação daqui desse bloco. Mas não existe aqui no campus um transformador em poste maior do que o 300 kVA, que é o máximo suportado. Então, muitas vezes você tem uma potência maior do que 300 kVA, mas por conta da topologia, por exemplo, da distância aqui entre os blocos, né, é melhor distribuir em cabo de alumínio e dessa maneira, em média tensão, e dessa maneira diminuir o custo. Mas se você tiver na sua subestação um transformador maior do que 300 kVA, um transformador de 500 kVA, um transformador de 750 kVA, então vai ser obrigatoriamente uma subestação abrigada. Maior do que 300 kVA. Você pode ter uma subestação de 300 kVA abrigada? Pode. Você pode ter uma subestação de 112,5 abrigada? Pode. Mas a preferência sempre é pela subestação aérea por conta de custo. O custo de uma subestação aérea, ele é bem menor do que de uma subestação abrigada. Então, dessa maneira, você tem que avaliar o que é viável tecnicamente. Não. No transformador, porque tem transformador de 450 kVA. Tá entendendo? Se o transformador for maior do que 300 kVA, então você não pode colocar ele em poste. Não dá. Está fora de norma. Mesmo se for aquelas antigas estruturas H. Você já viu a estrutura H? São dois postes e uma cruzeta no meio. Inclusive, essa estrutura nem existe mais em norma. Mas você pode, aquela história de estrutura fora de normas, você pode submeter a comitê e verificar a aplicação. E não. Ali são 3 transformadores monofásicos. Ali é para facilitar a manutenção. Isso, ali no aprazível, são 3 transformadores monofásicos. Isso, quando você tem, por exemplo, em usinas geradoras, eles usam um conjunto de 3 transformadores monofásicos para justamente facilitar a manutenção. Você deixar 2 fases funcionando e fazer a manutenção somente de uma fase. Ao invés de você tirar tudo. Fica capenga? Fica, mas pelo menos fica em funcionamento. Mas não é o caso da gente. Então, os transformadores, no caso de subestações, eles são trifásicos. É atendimento de consumidores trifásicos. Entendeu? Então, por isso que você não vê em unidades consumidoras, né, banco de 3 transformadores monofásicos. Mas repetindo, o caso da subestação abrigada, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de transformador. Mas você vai optar uma pela outra pelo critério técnico-econômico. Você podendo colocar uma subestação aérea, você bota uma subestação aérea. Não faz nem sentido botar uma subestação abrigada. Você só vai colocar uma subestação abrigada quando for um requisito técnico, né, que impeça a colocação de uma subestação aérea. Entenderam? Quando estiver na casa do sem jeito mesmo. Então, como é que funciona a montagem de uma subestação aérea? Em primeiro lugar, o ponto de entrega. Abrigada, perdão. Em primeiro lugar, o ponto de entrega. O ponto de entrega tem que ser aéreo. Preferencialmente aéreo. Quer dizer, o ponto de entrega é numa estrutura B4. Da mesma maneira que era na aérea uma subestação com 2 estruturas, você não tinha um ponto de entrega? Pronto. O ponto de entrega, ele é preferencialmente aéreo em poste, utilizando a estrutura B4 com para-raio somente do lado da fonte,
né? Medição polimérica, caixa de display, poste no mínimo quanto? 312. Da mesma maneira. O quê? Para-raio do lado da fonte, né? É a mesma coisa da subestação aérea. Poste BQ4, para-raio do lado da fonte, né? Caixa de display, essa estruturazinha aqui, ó, que a gente já viu isso, a medição polimérica, exatamente. Passei aqui. Essa clássica aqui, ó, né? Essa medição polimérica aqui, pronto, essa medição aqui, ó. Da mesma maneira, o ponto de entrega, ele deve ser realizado preferencialmente desta maneira. Óbvio que quando você não tiver espaço, você consegue utilizar o poste da Enel como ramal de entrada. Eu vou só mostrar aqui para vocês um projeto em que você não tem espaço para colocar o poste, né, a estrutura B com 4, né, mas, por exemplo, aqui, ó, nessa planta de situação aqui, ó, pronto, ó. O que é que acontece? Você não tem espaço, né? Você não tem espaço aqui para colocar uma estrutura B com 4 dentro do terreno do cliente. Não é assim? O ponto de entrega não tem que ficar dentro do terreno da unidade consumidora, recuado quanto do passeio? 700 milímetros? Pronto, ó, aqui não tem como. Você teria que fazer o quê? Derrubar a entrada do supermercado, a fachada do supermercado, para poder dar o espaço para a sua B com 4 ser colocada. Então, nestes casos, você pode fazer o quê? Utilizar o ramal de entrada da Enel, no poste da Enel, tá aqui através de mufla, ou fazer a derivação por mufla, e vir internamente, e a sua medição e a sua transformação ficar em cubículos blindados. Esse aqui, ó. Módulo de medição e módulo de seccionamento. Isso, como ramal de entrada, ó. Aqui, ó. Você utiliza o poste da Enel como ramal de entrada. É o 3.8, certo? Ó, você pega, chega aqui no poste da Enel, né? Faz uma derivação aqui a partir de chave fusível e mufla, ó, aqui é a mufla, e internaliza. Você nota que aqui é o passeio, ó. Quer dizer, a calçada é via pública. Então, quem é que pode construir na via pública, que a gente viu lá em distribuição? A concessionária. O cliente ele não pode construir em via pública. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, realiza-se o quê? O ramal de entrada aqui, ó, a partir da via pública, e aí dentro da edificação, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui o primeiro pavimento, o segundo pavimento, não, deixa eu ver aqui. Acho que tá aqui. Pronto, ó. Dentro aqui, ó, da unidade consumidora, você tem, ó, o conjunto blindado C1, que é o de medição e seccionamento, e o circuito de proteção C2 aqui, ó, em outro nível, aqui, ó. Aqui no térreo, medição e seccionamento, ó, vindo do... Pô, isso aqui tá chato, hein, esse negócio aqui, viu? De botar essa porcaria aqui. Vindo... C1 é medição e seccionamento. Então, você tem um conjunto C1, mas você nota que o ramal de entrada é a partir do poste da Enel. Por quê? Porque não tem espaço. Antigamente, o pessoal utilizava a medição polimérica em fachada, né? Deixa eu só... Oi. C2 é proteção. Porque tem que ter um módulo de medição e um módulo de proteção. E esses módulos eles têm que ser pré-fabricados e homologados pela Enel. Não pode ser qualquer módulo. Geralmente tem da Siemens, é da Siemens que o pessoal compra, em São Paulo. São módulos que são pré-fabricados.
Não é você que vai fazer o módulo, não. Você compra ele pronto e ele tem que ser homologado pela concessionária. Né? Antigamente era permitido esse aqui, ó. Acho que é mais clássico aqui vai estar aqui nessa prancha. Pronto, ó. Aqui, essa medição aqui polimérica em fachadas. Vocês já viram aqui, tem aqui na Princesa do Norte, tem nas lojas americanas, né? Tem na Magazine Luiza, né? Que ele permitia você colocar essa estrutura aqui, ó, né? Essa estrutura aqui, ó, de suporte para poder encaixar a medição polimérica, né? Ó. Tanto que na época era necessário um ART do engenheiro civil para garantir que, exatamente, garantir o esforço da parede. Tanto que era dito que a parede, nesse caso, tinha que ser com tijolo deitado, porque a espessura da parede tinha que ser 30 centímetros, porque o tijolo em pé não é 15, né? Tinha que ser 30 centímetros, ou 2 tijolos em pé, um do lado do outro, para dar 30 centímetros, ou um tijolo deitado. Mas essa medição polimérica ela foi abolida, ela não é mais utilizada. Então, nestes casos, por exemplo, quando você tem ali na Princesa do Norte, acaba a calçada, você não tem espaço para colocar uma medição polimérica em poste utilizando o beco 4, essa estrutura aqui, né? Ó. Você não tem espaço, porque aí você precisa de quanto aí? Você precisa de 1 metro para um lado, 2 metros de cruzeta, 3 mais 1 metro para o outro. E se for parede, e se for sacada? 1,5 metro. Né? Então, você já tem um problema de espaço. E para dentro você tem que ter quanto? 1 metro a partir da média tensão mais externa. Então, se você for vindo aqui, você ainda tem que ter o quê? A distância de 1 metro. Se passar de 5 metros, né, o ponto de entrega, o ponto da transformação, tem que colocar uma chave fusível, que tem que distar 3,20 metros de qualquer edificação, como o Gabriel tinha falado. Oi? Nesse caso aí, você falou que não tem como colocar o poste na fachada. Não tem como ser subestação aérea. Não, aí tem que ser subestação abrigada. Mesmo que seja menor do que 300 kVA. Que inclusive é esse caso aqui, né? Ó, que eu acho que esse aqui é de 112,5. Então, nesse caso, qual a posição mais circulante? Hã? Não, não tem elo. Você tem um cubículo de seccionamento aqui, ó. Cubículo de proteção e seccionamento. Cadê aqui, ó? Esse aqui tá chato pra caralho. Porra. Tá aqui, ó. Cubículo C2, ó. Tá vendo, ó? Proteção e seccionamento. É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Então esse cubículo C2 é o cubículo de proteção. Como é feita a proteção? Ela é interna. Obviamente vai ter um fusível, provavelmente um fusível HH aí, né, que é um fusível para média tensão, lembra? Fusível para BT é um NH e para média tensão é para HH, lembra? Que tem um striker pin, que a gente mostrou lá em prediais. Então provavelmente vai ter um fusível HH aí, né, e um elemento com uma chave de seccionamento. Mas esse cubículo não é você que constrói. Ele é um cubículo pré-fabricado. Você compra ele pronto e ele tem que ser homologado pela concessionária. Fala. Só o fusível. Provavelmente é o fusível HH. Entendeu? Hã? Não, o juntor de média tensão, ele é condição obrigatória quando a sua unidade consumidora, a potência da unidade consumidora, ultrapassa 300 kVA. Até 300 kVA você pode realizar proteção com o quê? Chave fusível. Seja ela 5 metros depois do ponto de entrega, no máximo, seja ela na própria subestação. Não, menor, né? Isso, aí, porque nesse caso é quanto? Por que eu estou fazendo a brigada com 112,5? Por conta de espaço. Então eu posso realizar com um cubículo de seccionamento. Exatamente. Você poderia utilizar o conjunto blindado de medição
Mas a proteção, quer dizer, o cubículo de seccionamento não poderia ser esse cubículo aqui, somente com seccionamento e fusível HH. Teria que ser o quê? Um cubículo com disjuntor de média, blindado com disjuntor de média. Você tem uma situação de 500 aplicada, só que ela diz do ponto de entrega 10 metros, sei lá. Aí eu tenho que ter a chave fusível e lá na Não, aí não. Aí lembra aquela chave fusível até 5 metros? Substitua aquela chave fusível por um cubículo de disjuntor de média. a disjuntor de média fica nos 5 metros do ponto de entrega. Ele substitui a chave fusível. A proteção em média tensão, se o ponto, se o poste da transformação ou o ponto de transformação distar mais de 5 metros do ponto de entrega, e se esse ponto de transformação for até 300 kVA, você pode botar o quê? Fusível. Se for maior, tira o fusível, bota o disjuntor de média, porque são dois elementos de proteção de média tensão. Tanto que a nossa proteção em média tensão é feita onde? Logo depois do ponto de entrega. Deu o ponto de entrega, passou um poste, desceu por mufla, entrou no cubículo, ali é realizada a proteção em média tensão, depois sobe e distribui. Porque se não fosse, botava aqui nesse prédio aqui. Aí também não se usa mais chave fusível. Não, você usa chave fusível como elemento de seccionamento e proteção para cada transformador. Você nota que cada transformador tem sua chave fusível. Mas o elemento de proteção geral, que era até 5 metros, era a chave fusível com elo, ele passa a ser o disjuntor de média. E o caso como a UFC, que tem vários transformadores, tem a proteção de disjuntor de média, mas para cada transformador tem que ter seu próprio elo também? Tem que ter sua própria chave fusível, até para realizar o seccionamento para manutenção. Porque como é que você vai pegar e tirar um transformador se você não tem um elemento de seccionamento daquele transformador? Você tem que desligar o UFC todinha para fazer a manutenção do transformador? Não, você faz o quê? Baixa as canelas. Entendeu? Mas a proteção da unidade consumidora, enquanto unidade consumidora, é realizada pelo disjuntor de média tensão, coordenado com o disjuntor que está a montante, que é o disjuntor da ENA. Eu? Nunca. Eu? Nem a pau. Morro de medo de choque. Odeio choque. Vou cortar isso aqui. O cara tá dando o cara dá aula de engenharia elétrica, tem medo de choque. Eu odeio choque, velho. Quem me vê estressado, eu levo um choque. Eu passo o dia todo estressado, falo com ninguém. Teve um dia que eu fui passar ferro lá em casa, né? Tava para ir pro colégio, aí levei um choque, né? Aí quando cheguei à noite, meu pai, oi meu filho, tudo bom? Bom, levou um choque, foi. Eu já sabia que eu estava estressado, era porque quando não tinha nada, era porque eu tinha levado um choque. Um engenheiro muito bosta, um engenheiro desse. Mas você pode chamar os meninos lá, que eles podem levar lá, falar com o Kennedy, né? Eles te levam lá no disjuntor de média lá. Eu não vou levar, não. Eu particularmente, não levo. Beleza? Ó, vocês estão atrapalhando a gravação, passando aí na frente do Data Show, viu? Acreditou? Sacanagem. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para o caso mais comum, que é o quê? É um ponto de entrega em média tensão, utilizando poste com medição polimérica. Certo? Então, nesse caso aí, obedece às mesmas regras da subestação aérea. Ponto de entrega, beco 4, se passar mais de 5 metros do ponto de transformação, você vai ter que ter uma chave fusível em poste 312, beleza? Distante 3,2 metros, aquilo mesmo. Não vou repetir o que a gente já viu em subestação aérea. Então, você vai em ramal de entrada aéreo, isso aqui é ramal de entrada aéreo, e a partir daí começa a sua subestação abrigada. Beleza? Digamos que você queira que a sua subestação seja abrigada. Pronto, show de bola, que é esse caso aqui. Mesmo com ramal de entrada aéreo. Né? Então, no caso dessa subestação, eu fiz a modificação desse projeto aqui, lá de Guaraciaba, para ele ser atendido com ramal aéreo. No caso, um exemplo de ramal aéreo atendendo a subestação abrigada. Quando é que você pode
colocar a sua subestação em qualquer pavimento? Um transformador a seco, né? Se for transformador a óleo, né? Aí quais são os critérios? O cubículo da subestação, ele tem que ser separado da estrutura da edificação, quer dizer, você vai ter que ter uma subestação em uma estrutura separada da sua unidade consumidora, tem que ficar no térreo, tem que ter óleo, ou tanque para receber o óleo, caso de vazamento do transformador. Então, há uma série de restrições para transformadores a óleo, o isolamento a óleo. Já o transformador a seco, não. Você quer botar a sua subestação no 9º andar, né? Não tem problema. Vai, pega, vai, mufla, bota em cabo isolado 25 kV. Foi bom para vocês? Ah, sim. Vixe, sério? Não posso, estou gravando, cara. Então, você, por exemplo, quer colocar no 9º andar. Você pega, sai de cabo de alumínio, né, do ramal de entrada aéreo, bota num poste, mufla, né, para fazer a interconexão do cabo isolado com o cabo nu, né, o cabo nu de alumínio com cabo isolado de cobre, e vai e leva até o ponto da edificação que você desejar. Você está entendendo? Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior. Eu estou falando do caso. Então, todos esses casos você pode utilizar transformadores a seco. Né? Óbvio que o transformador a seco ele é bem mais caro que o transformador a óleo. E ele tem um problema do IP dele. O que é IP mesmo? Quem falar índice de proteção, volta para prediais. Isso. É Ingress Protection. Quer dizer, proteção contra ingressão. Em que o primeiro número são partículas sólidas e o segundo número partículas líquidas. Então, o IP de um transformador a seco ele é 00. Se der poeira, ele come, se der água, ele bebe. Né? Então, para ele papocar, é no instante. Então, ele tem que estar em ambiente confinado. Qual é a vantagem? Não tem vazamento de óleo, porque não tem óleo. Né? A manutenção dele geralmente é limpeza, com álcool isopropílico. Né? Porque no transformador a óleo, né, o isolamento das bobinas, né, dos coils, dos indutores, né, do próprio transformador, dos enrolamentos do transformador, ele é feito com o quê? Com papelão. Então, papelão misturado com óleo, né, você tem um desprendimento de celulose, e a celulose é altamente inflamável, né? E ela queima muito rápido, é por isso que às vezes gera explosão em transformador. Então, 6 meses no transformador a óleo é de bom alvitre que você realize a inspeção do óleo, que nem acontecia lá, não era, Dima? Certeza, né? Mas tinha mesmo ou tá frescando? Eu falei Dimas, ó. Essa é da gravação. Me lembre, senão eu não gosto não. Vixe. Falou o dono de Santana do Acaraú, né? Certo? Então, é de praxe você fazer esse tipo de análise de óleo, justamente para evitar esses problemas. Então, é um transformador que exige mais manutenção, que exige mais cuidados. No caso da meditação e a associação na live, né? E o ponto de entrega normalmente seria mais redondeza dessa meditação alta, por exemplo, sei lá, Sim. aí no caso o chuveiro médio ficaria alto só a substância mais diferente também. O disjuntor de média ele fica na parte de baixo. Pode ficar até 5 metros do ponto de entrega. Aí ficaria Sim, que nem aqui, não tem um cubículo que é só para o disjuntor de média aqui? Não é um cubículo baixinho só para o disjuntor de média? Então ficaria no cubículo ali só para o disjuntor de média. Agora, se não houvesse espaço para o ponto de entrega, aí teria que ser um cubículo blindado para disjuntor de média específico. Entendeu? Mas se você pegar e tiver espaço e a transformação ficar 30 metros de altura,
primeiro vai ter que passar até 5 metros do ponto de entrega, passa pelo disjuntor de média, depois do disjuntor de média ele pega e vai subir para a transformação. Aí você sobe do jeito que você achar melhor. Né? O jeito que achar melhor aspas, né? Não dá para pegar e puxar um cabo de alumínio nu passando na fachada de um prédio. Você vai o quê? Vai para o cabo isolado. Né? Beleza? Entendeu? Tranquilo? Vocês estão entendendo? Ele tem que ficar no térreo, em uma edificação. A subestação tem que ser em uma edificação separada. Por exemplo, se a subestação abrigada deste bloco ficasse nesta sala, a gente não poderia colocar transformador a óleo, tem que ser transformador a seco, porque esta sala faz parte da mesma edificação. No caso, por exemplo, o bloco da Odonto poderia ser a subestação abrigada, aí lá poderia colocar transformador a óleo, mas lá só seria a subestação e forneceria energia para esse bloco vendo cabo de baixa tensão. Aí pode. Mas se a subestação fizer parte da mesma edificação, não tem como você utilizar transformador a óleo. Beleza? Estão entendendo, crianças? Então, né, com o ramal de entrada aéreo, né, você tem a sua ancoragem na edificação. Beleza? Você realiza a ancoragem através de isolador o quê? Suspensão, que nem a gente viu lá em prediais. Foi por isso que eu insisti naquela parte de equipamentos lá em prediais, em equipamentos de média tensão. Mufla, isolador pilar, isolador pino, isolador suspensão, transformadores. Né? Realiza ancoragem em isolador suspensão. Essa média tensão, ela tem que distar do solo quanto? Pelo menos 5,5 metros. Isso. Mas é 5,5 metros do ponto mais baixo de média tensão. Só que daqui para cá você também tem que ter, da ancoragem para cá, para bucha de passagem, você tem que ter 500 milímetros. Ou meio metro. Então, o mínimo que esse isolador ancoragem vai ter de altura é de 6 metros. E isso para um ramal de entrada aéreo. Mesmo que esse ramal de entrada aéreo, né, você antes vai atender, por exemplo, um cubículo de proteção, quer dizer, a substituição de uma chave fusível por um disjuntor de média, qual a altura mínima desse cubículo de proteção? Só de proteção? 6 metros, ó. É muito alto. O custo com a alvenaria é alto. Aí então o que é que a galera faz para diminuir o custo com a alvenaria? Bota o poste, mufla, desce em cabo isolado. O poste já é maior do que 6 metros a média tensão do solo, então já está tranquilo. E a minha edificação é rebaixada. Então eu não preciso construir uma edificação alta. Eu posso construir uma edificação baixa para colocar o meu disjuntor de média, que é justamente o que acontece aqui. Que ali tem 2 metros. E não preciso me preocupar com bucha de passagem, de isolador de um lado e isolador do outro. Mas aqui é didático, a gente está falando de exemplos de aéreo. Até porque a nossa transformação ela é feita no primeiro andar. Está aqui o térreo, pavimento térreo, e é feita aqui no primeiro andar. Beleza? Tinha mais um andar aqui para cima. Esse aqui é o Martimag lá de Guaraciaba. Obviamente modificado. Né? Porque o Martimag de Guaraciaba, você vai ver lá, a medição é na parede. Eu retirei a medição da parede para dizer que a medição agora é em poste, BQ4, ponto de entrega, aéreo, e eu estou vindo com ramal de entrada aéreo. Beleza? Aquele estado da norma que mudou, né, agora. Essas modificações. Beleza? Vai não, Guaraná. Vai pegar pão de queijo para mim? Traga 3. Vixe. Hã?
Aqui na edificação, ó. Ancoragem com isolador suspensão. Aqui, ó. Ele vem daqui, ó. Aqui, ó. É porque eu cortei, óbvio, né? Isso aqui é só para dizer onde é que é realizada a ancoragem. Aqui embaixo é uma caixa de passagem. É uma caixa metálica com isolador pilado dos dois lados. Para você passar a média tensão. Deixa eu ver aqui um de frente aqui. Peraí, só deixa eu mostrar aqui. Um de frente. Eu acho que infelizmente é isso aqui. Pronto. Ó. Não, mas aqui não dá não. Vai dar? Não. Aqui é a seccionadora com fusível. Não dá não. Eu acho que tem aqui na norma. Peraí. Tem aqui na norma bem direitinho. Na norma tem uns desenhos isométricos. Que aí fica até mais fácil de mostrar. Cadê nas abrigadas da vida? Aqui, ó, a ancoragem, né? Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Realiza-se a ancoragem. Tá vendo? A ancoragem dista da bucha de passagem em 500 milímetros. Beleza? Ancoragem dista da bucha de passagem. A ancoragem, né? A distância entre os pontos de ancoragem é de 400 milímetros e na bucha de passagem é de 500 milímetros. E eu esqueci de botar aqui o para-raio. Lá, na verdade, eu apaguei. Tinha um para-raio e apaguei. Sim, mas é porque, tipo assim, a ancoragem. Aqui, ó. Ó. Tá aqui, ancorou. Aí faz o quê, ó? Aí deriva para a bucha de passagem. É só para ancoragem, só para dar sustentação mecânica. Tanto que ele é isolador. E isso, tanto que o nome é isolador por causa disso, porque ele está isolando a estrutura da média tensão. Ó. É ancoragem por quê? Porque ele precisa se ancorar mecanicamente para dar sustentação. Então ele ancorou, isolou a estrutura do cabo de média tensão através do isolador ancoragem. E a partir daí você faz o quê? Você desce para a bucha de passagem. E obviamente tem que descer aqui também para o para-raio, que eu apaguei. Demônio dos infernos. Hã? Do isolador o quê? Tá aqui o para-raio do demônio aqui. Vou pegar aqui. Hã? Tem, peraí, deixa eu pegar essa porcaria aqui. Bosta. Não sei para que eu fui apagar, animal burro. Deixa eu botar aqui essa porcaria aqui, peraí, deixa. Ai, minha mãe. É a mulher do meu pai. Ô gambiarra. Ô gambi. Tá ótimo. Esse aqui foi uma rebarba que eu esqueci de tirar. Mas é só chegar com um alicate e cortar esse cabo, assim, ó. Ó, passei com um alicate aqui, estou cortando o cabo, né? Estou aparando as pontas, né? Estou aparando as pontas e depois vou fazer um balaiagem. A mulher faz balaiagem, né? Luzes, balaiagem, pronto. De longe, ó, ninguém vê, ó. De longe ninguém vê, né? Quando tá perto aqui, só que isso aqui vai. Pronto, olha aí. Tem um gap aqui, mas forma o arco aí, a corrente passa, não tem problema. Sim, como é que é? O que? Do isolador. É, a distância vertical. Isso, vertical. Aí, lembrando lá de prediais, que a média tensão, quando houver passagem de veículos, tem que ficar pelo menos a quanto? 5,5 metros. 5,5 metros da onde? Da ponta do para-raio, que é onde está o quê? O cabo de média. Então tem que ser mais, na verdade, mais de 6 metros, né? Por conta do para-raio, porque desce mais um pouquinho, né? Então a coragem tem que ser um pouco maior do que 6 metros. 5,5, exato. Se for calçada, 4,5.
Se for para trânsito de veículos, 5,5. Se for só calçada, né? Nem a gente viu lá em Prediais. Hã? É, cara. Ou de entulho, né? Daqueles... Mas tu já viu aqueles bag também, que os caras carregam? Que os carros chegam e vai torto? Então, a grossa ali, né? A grossa ali começa a tirar a cana, mano. A cana começa a derrubar, ficar toda essa energia, né? Ele é rico, né? Podia, né? A filha não podia. Fala, Jonas. Você falou aí que se for calçada é 4,5, mas não é calçada. Não, mas tem o trânsito de veículos, né? É calçada com trânsito de veículos, lembra? Prediais? Se for só trânsito de pessoas, 4,5. Lembra? Tipo assim, você tiver uma entrada de um prédio em que o ramal de entrada seja de média tensão, é só trânsito de pessoa, 4,5. Se tiver trânsito de veículo, lembra? Que a gente mostrava uma ruazinha lá, aí 5,5. É porque tem a calçada e tem o trânsito de veículos logo depois. Beleza? Então, a distância entre esses isoladores de ancoragem, como está aqui, ó, 400. Distância para a bucha de passagem, né? De 500 milímetros, e a distância entre as buchas de passagem, 500 milímetros, com distância do tamanho da bucha, da ponta, né? Da caixa de passagem, né? Essa parte metálica, né? Que isso aqui é recortado na alvenaria e colocado essa chapa com esses dois isoladores dos dois lados. Então, da ponta aqui até a base dos para-raios, 400 milímetros também. Com a distância do para-raio de pelo menos 350 milímetros da estrutura. Joinha? Não? Alguém não entendeu? Essa aqui é a 0942. É a mesma. Só que aqui fala de abrigada, né? Beleza? Então vamos voltar. É aqui a certa? É, pronto. Pronto. Aí depois da bucha de passagem, então do lado interno, você vai ter que ter uma estrutura com para-raios. Também. Vocês lembram lá de Prediais, que quando a subestação tinha um ramal de entrada subterrâneo, lá na ponta da subestação, lá na entrada da subestação, tinha uma mufla e logo após tinha um para-raio? Vou mostrar, porque você não lembra. Porra. Aqui, ó, peraí. Ensino, normas, Enel, desenhos, tá aqui. Tá aqui as distâncias, né, ó. Esse aqui você lembra das distâncias, né, ó. Certo? Cadê a subestação? A brigada. Ah, tá aqui embaixo. Aqui o ramal de entrada aéreo. E o ramal de entrada... Aqui é ramal de entrada aéreo. E ramal de entrada... Então, ramal de entrada subterrâneo, rapaz. Já passou? Aqui é ramal de entrada subterrâneo. Acho que aqui é. Aqui é o disjuntor de média proteção. Aqui é ramal de entrada aéreo. Tá aqui, ó. Lembra, ó? Ramal de entrada subterrâneo, ó. Lembra o desenho? Aqui, ó. Vem ramal de entrada subterrâneo, mufla para raio interno.
né? Mufla para trocar de cabo isolado para cabo nu, né? Sai aqui provavelmente de um cabo de 25 mm² isolado em EPR de 25 kV ou 15 kV para um vergalhão de cobre nu. Então você tem que ter mufla para fazer a interligação entre esses dois cabos. E aqui um para-raio. Então, da mesma maneira, a gente vai ter aqui um para-raio interno. Beleza? Uma estrutura com para-raio interno. E dessa estrutura com para-raio, a gente vem com uma chave seccionadora. É porque dá para fazer aqui. Uma chave seccionadora com suporte para fusível do tipo HH. Não. Não. Vou explicar. Vocês já viram as aulas, foi? Estão falando dos tapetes. Calma. O tapete não é desse lado, não. Aqui, aliás, não é recomendado que ninguém entre desse lado de cá do trafo, não. Só do outro lado. Eu não entraria, não. A morte parece que lhe convida, sabe? Assim, vem aqui. É só um choquezinho. O problema da média tensão é que é uma vida, nenhum continue. Hit kill, bateu, morreu, acabou. Tá entendendo? Game over total. E o jogo não reseta. Então, você entra nessa chave seccionadora com suporte a fusível HH. Por que fusível HH e não fusível NH? Porque é média tensão, óbvio. Beleza? Essa seccionadora, vamos ver aqui no... aqui, seccionadora fusível HH images, tá aqui, ó, pronto, uma seccionadora com suporte, eu mostrei isso aqui para vocês, não foi? Lá em prediais, pronto, a seccionadora com suporte a fusível HH. Então vem nessa seccionadora com fusível HH, que obviamente vai depender da potência do trafo, né? Obviamente que essa parte aqui da entrada já é em que? Mesmo vergalhão de cobre de 25 mm², não cabo de cobre, vergalhão de cobre de 25 mm², né? E aí vai entrar na bucha do primário do transformador. E a partir daí sai o quê? Pega do secundário e aí efetua-se a distribuição. Ficou claro a entrada do alimentador? Quais são os requisitos? De bucha de entrada, de bucha de passagem, de distância da ancoragem para a bucha de passagem, para o para-raio. Oi, Gabriela? Até a bucha de passagem vem cabo. Isso, é cabo de alumínio. Depois é vergalhão. Hã? Depois é vergalhão. Isso, quando você pega e vai para a parte interna da subestação, aí vira vergalhão. Beleza? Passa a ser vergalhão de cobre de 25 mm, que é o mesmo vergalhão da subestação aérea, né? Tanto a estrutura M3 quanto na estrutura B4. Oi, meu filho. Exato. Né? Na verdade, ele é um elemento de isolamento entre a parte interna e a parte externa. Entendeu? Entenderam até aqui? Tranquilo? Sim, senhor? Sim, senhor, está no céu. Amém, amém. Glória a Deus. Então, vamos lá para a parte das distâncias. Certo? Como eu falei para vocês, esse caso aqui dessa subestação, ela era muito pequena. Ó. Ela era 1,9 m. Não, 2,5 m, se eu não me engano. 2,5 m, 3,5 m. Era 1.900 mais 1.600. Ó. Ela tinha só 3,5 m por... Não, isso aqui está errado. Ela era muito estreita. Era coisa de 2 metros aqui. Tá entendendo? Então, você vê que o negócio era muito apertado. 3,5 metros para botar uma subestação? Porque qual é o problema? É a distância desses elementos de média tensão
Apaga, demônio. É porque quando... Ele deixou as contas porque está fora de escala, né? É a distância dos elementos de média tensão para os anteparos verticais e horizontais. As distâncias de segurança. O problema é esse. O problema de espaçamento, o problema de instalação de uma subestação, que é um problema de média tensão, são o quê? Os espaçamentos. Tanto que em baixa tensão nós não temos praticamente espaçamentos. Até porque os cabos também são isolados. Mas quando você vai para média tensão, uma cruzeta já tem 1,80 m. Uma cruzeta de concreto, uma cruzeta polimérica tem 2 metros. Então você tem uma distância de 500 centímetros. Opa, já está bem mais do que o isolamento do ar, né? Que é da ordem de 10 elevado à quarta, né? Volts por centímetro. Beleza? Mas aqui a gente precisa dos distanciamentos. Se você for na norma da Enel, a 0945, ele vai falar de distanciamentos de 400 milímetros de qualquer estrutura de média tensão para qualquer anteparo. Aqui, ó, 400 milímetros da ponta do transformador para essa parede, da ponta do transformador para esse anteparo vertical, que é de metal, que é a porta metálica, da ponta do transformador para essa parede, da ponta do transformador para essa parede, ó, tudo é 400 milímetros. Mas se você for ver aqui, essas distâncias de 400 milímetros, elas estão relacionadas a subestações de classe de tensão 34,5. Então, se você tiver espaço, ótimo. Em uma subestação de 112,5, eu tenho espaço, utilize a classe de tensão os distanciamentos da classe de tensão de 34,5. Mas e aí, se você não tiver espaço, mais 10 centímetros, ó, ali saiu só a conta para mim. Se eu botasse 400 centímetros aqui, ia acabar meu espaço. Porque eu tenho que saber o tamanho do transformador. Esse é outro problema que vocês não viram em subestação aérea. Quando vocês forem colocar o transformador, vocês botaram o desenho do transformador, sabia que era transformador a óleo, não disse se era VEG, se era SEMEC, qual era o tamanho do transformador. Vocês não estavam preocupados com o tamanho do transformador. Porque qual era a estrutura que era para estar preocupada com o tamanho do transformador? O poste. E o poste é amarrado. É 1000 Dan. Acabou. Aqui nós temos o problema de que, como é um ambiente confinado, nós temos que manter as distâncias. Ali a gente também tinha que manter a distância, mas era a distância o quê? Para o solo. E um poste atende e vocês nem se preocuparam tanto. Aqui nós temos que manter as distâncias. Então, se você tiver 400 milímetros, show de bola, massa. Porque é 10 centímetros, só 10 centímetros. 10 mais 10, 20 centímetros. Opa, já não dá. Então, às vezes, o espaço está tão amarrado que não dá para você pegar e passar para... Esses 400 milímetros, eles se tornam muito para vocês. Oi? Aí eu vou explicar desse diagramazinho aqui, que inclusive tem aqui nessa norma aqui de PMUC. Engraçado, né? Tem na norma nova de PMUC e não tem na norma antiga. Que a partir desse diagrama aqui, ó, você vê todos os distanciamentos. Entenderam? Fácil de ver, né? Vocês não entenderam esse diagrama? Não, mentira que vocês não entenderam esse diagrama. É muito fácil. É bater o olho, olhar e dizer, porra, é assim. Alguma dificuldade? Todas, né? O diagrama... Não posso falar esse palavrão porque vai gravar. Mas é um diagrama ruim de se ver, né? Não, mas a partir do momento que você entende, fica mais tranquilo. E é o diagrama que está na norma nova. Veja só, repare bem. Na norma nova de PMUC. Né? Quer dizer, aceita aqui pelo PMUC. Então, o que esse diagrama mostra? Imagine que você esteja enxergando a subestação do ponto de vista
dessa figura aqui, ó, dessa maneira aqui, de frente para o transformador. Beleza? Aqui vocês estão vendo o transformador, aqui vocês estão vendo a seccionadora com fusível, aqui vocês estão vendo o para-raio, né? E aqui em cima tem a bucha de passagem, tá aqui, né, prolongador de eixo para realizar a manobra da parte externa. Entenderam aqui essa visão aqui? Essa vista? Agora imagine que vocês estão do outro lado. Obviamente que do outro lado tem a parede, não dá para você ver interno. Certo? Pronto. Essa figura aqui é como se vocês estivessem do outro lado. Então você imagina que daqui para cá é a parte da subestação e daqui para cá é a parte do corredor de trânsito de gente. Entenderam mais ou menos? Não? Não? Vamos lá, vamos repetir. Pronto, tá aqui, ó. Vocês entenderam que vista é essa aqui? É como se vocês estivessem aqui, ó, nesse ponto bem aqui, ó. Imagine você em pé nesse ponto bem aqui, ó. Olhando para o transformador, exatamente. Olhando para o transformador, para a parede e para a bucha de passagem. Da parte interna. Entendeu? Vocês estão aqui de frente do transformador, está aqui o transformador, está aqui o vergalhão de cobre, está aqui a seccionadora com o fusível HH e está aqui a bucha de passagem. Vocês estão vendo de frente. Claro? Agora imagine que vocês agora vão para o outro lado. Espelha a posição de vocês. Pronto. Essa aqui é a posição do outro lado. Não. Calma. Depois que vocês entenderem aqui, vocês vão. Tem uma musiquinha que o pessoal utilizava na minha época que era use a imaginação. Use a imaginação. Calma, vou explicar. Certo? Essa linha preta aqui, vocês entenderam a posição que eu estou. Até aqui vocês entenderam a posição que eu estou. Pronto. Esse elemento aqui é o elemento de anteparo vertical que divide a parte da transformação do corredor. Certo? Ó, esse cara aqui, ó, é esse elemento aqui, ó. Aqui é a parte do transformador e aqui é a parte do corredor. Aqui é o trânsito de pessoas e realiza manobra. E aqui você tem um anteparo vertical, metálico, com a porta, obviamente, para entrar, mas que você não permite o trânsito de pessoas aqui livremente. Então você imagina essa estrutura aqui como sendo essa estrutura aqui. Essa divisão. Até aí tá claro? Esse cara aqui, ele é o elemento de média tensão, ele é o vergalhão de cobre. Vergalhão de cobre de 25 milímetros. Então, provavelmente, esse vergalhão de cobre vai chegar no transformador e o transformador vai estar aqui embaixo, não é isso? Ó? Entendeu? Não? Claro, aqui, ó. O vergalhão não chega bem aqui, ó. Aqui na altura mínima do vergalhão, ele não vai chegar no transformador? Tá aqui, ó. Ainda tá tentando entender a posição? Por que tu não falou que não tinha entendido, mulher? Ó, é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Pense que você está nesse ponto aqui. Você está vendo ela de frente. Agora imagine que você está do outro lado. Lá para o diagrama. Cai mesmo. Esse? É como se você estivesse bem aqui, ó. Só que aqui você não pode estar porque você não é Supergirl. Você não voa. Entendeu? Não dá para ficar suspensa no ar. Mas você pode pegar um trator e pedir. Só que aí você tem que ter a visão de raio-x, que nem o Superman também. Aí é mais difícil. Hã? Isso, como se você estivesse em pé aqui, ó, pronto. Como se você estivesse bem aqui, ó, em cima da, pronto, aqui tem uma marquise para melhorar. Precisa voar, só visão de raio-x agora. Então é como se você estivesse aqui na marquise, conseguindo enxergar o que, é que tem aqui para dentro.
Parede acrílica. É subestação didática. Tu entendeu, Clara? Não. Entendi. Só que aí quando passa o desenho ali do outro lado da norma, eu já. Calma, mas aí você tem que usar a imaginação. Usa a imaginação. Aqui é forçada de barra mesmo. Eu demorei que só para descobrir, não tinha ninguém para me explicar. É ruim demais quando não tem ninguém para lhe explicar e você olha para as coisas e fica. Você bate o desespero. Mas beleza, ó. Isso aqui, imagina que você está do lado da marquise e que seja uma parede de acrílico. Pronto, você não precisa nem voar nem visão de raio-x mais. Pronto, está resolvido. Então, a marquise seria exatamente onde você está aqui agora, nesse ponto. Não, entenda, você está vendo de frente. É como se você tivesse, ó. Não, meu filho, você está vendo a altura mínima dele. Entendeu? Isso aqui é a altura mínima dele. Então, o que é que acontece? Esse vergalhão, como isso aqui é a média tensão, aqui ó, partes vivas, tensão nominal 13,8 kV, como isso aqui é a média tensão, indica que o quê? Que a distância mínima da média tensão para o chão é J. Aí você vem aqui, J, quem é, ó? Que é E mais 300. Que é a altura mínima de uma parte viva sem circulação. Aí quem é? É a distância máxima entre a parte inferior de um anteparo vertical e o piso. Então, a distância mínima entre a média tensão e o piso, onde não há circulação de pessoas, a não ser que você queira circular lá dentro do pico de transformação, eu não recomendo, eu odiaria. É de quanto? 600 milímetros. Não pode baixar. Isso significa o quê? Que, vamos supor que isso aqui não faça essa curva. Né? Ou então faça essa curva. Quer dizer, a distância mínima entre esse ponto aqui, que é mais baixo da média tensão, e o solo é de 600 milímetros. Se você consegue colocar a seccionadora mais elevada aqui, em que a altura mínima seja o tamanho do transformador, aí você tem que pegar a altura daqui para cá. Se essa altura dessa média tensão, por exemplo, for 500 milímetros, você vai ter que colocar um calço no transformador para poder subir ele, de modo a dar os 600 milímetros mínimos da média tensão até o solo. Estão entendendo agora o diagrama? Estão entendendo? Está entendendo, claro, agora? Tu entendeu o vergalhão? Pronto. Eu entendi a visão, mas a parte do vergalhão você falou. Pronto. Aqui você está entendendo a visão que tem que pelo menos ficar 600 milímetros, que é essa distância J aqui, não é isso? Pronto. Então significa o quê? Que se o seu caminho do seu vergalhão de cobre, saindo da chave seccionadora com fusível HH é esse, quando chegar aqui no ponto mais baixo, ele tem que estar pelo menos a 600 milímetros do chão. Se não tiver, você vai ter que dar um jeito de subir. Entendeu? Aí vamos voltar lá para o diagrama. Da média tensão, distância A, até uma parte que não seja viva. Uma parte que não conduza metal, uma parede de alvenaria. Está aqui, ó. A. Distância mínima entre partes vivas e um anteparo, parede ou a terra. 200 milímetros. Então, da parede, ó, dessa média tensão mais para cá até uma parede, eu tinha que ter pelo menos 200 milímetros. Veja que é metade dos 400 milímetros para 34,5. Então já economizei 20 centímetros. É o que eu disse. Se você tiver espaço, bota os 400 milímetros. Não tem problema. Em você tendo espaço. Adota os 400 milímetros e vai embora. Se você não tiver espaço, aí você vem para esse diagrama que é um negócio para se preocupar. Quer dizer, ainda tinha 300 milímetros para cá. Aí a distância, ó, D, entre parte viva e um anteparo vertical, esse metálico,
Que é justamente essa porta aqui, ó. Essa parte metálica aqui, ó. Pronto, ó. Já viram em subestação? Tem uma parte metálica, uma tela, com uma porta de entrada, pronto. Essa parte aí já é conduz. Essa parte já conduz. E ela tem que ser aterrada. Né? Então, essa distância aí já tem que ser a distância D, que é de 300 milímetros. Que é 75% da distância dos 400 milímetros. Lembrando que essa é a distância da parte viva. Lá na norma, ele não diz da parte viva, não. Ele diz da onde? Da ponta da estrutura física do transformador. A parte viva está aqui, ó. Aqui o vergalhão aqui, ó. Mais próximo. Mas os 400 milímetros não é da ponta do vergalhão até a parede. É da ponta do transformador até a parede. Então está comendo mais espaço ainda. Entenderam? Aí, né, ó. Então, 300 milímetros, 200 milímetros, 600 milímetros. Então, você também tem que saber a altura de quê? Do transformador. É por isso que quando chega aqui na subestação abrigada, na hora de colocar as dimensões do transformador, transformador altura 1.150 milímetros, largura 1.000 milímetros, comprimento 620 milímetros. Agora eu preciso saber o tamanho do transformador. Porque agora eu estou com restrição de espaço. Entenderam? Agora, oi. Aí, nesse diagrama, só mostra um vergalhão, mas não é para ter 3 fases? É a mesma coisa lá de subestação aérea. Quando a gente pegou e fez a planta de situação para 2 estruturas, a gente só passou uma linha. Mas eu falei, essa linha aqui, para essa edificação, é o alimentador mais próximo da trifásica desse prédio, e da mesma linha para a parede, é a média tensão mais próxima da parede. Mesma coisa, essa média tensão aqui é a média tensão mais próxima desse anteparo vertical, dessa parede. Essa mesma linha aqui é a outra fase que fica mais próxima ao anteparo vertical. Mas beleza, entenderam aqui? Certo? Ó. Então, do dispositivo de manobra, da ponta do dispositivo de manobra até a parede, você tem que ter essa distância R aqui, ó, que é quase a distância do corredor, 1,20 m. Veja que aqui eu só tinha quanto? 1,90 m. Então, daqui para cá, ó, daqui até aqui, eu tinha que ter o quê? 1,20 m. Olha como o negócio está apertado. 70 centímetros de folga, fora a parte que sai da manobra para encaixar a vara aqui, ó. Do encaixe aqui da vara, ó. Para fazer o quê? O sexo... Vocês também não colaboram, né? Uma hora é a 69, que é ruim, mas 69 é bom. Não, vocês também não colaboram, né, porra? É foda. Ah, vocês acoplam. Aí o outro tá comendo uma banana. Ai, desgraça. Beleza? Ó? Então, desta ponta aqui, ó, até a parede, você tinha somente o quê? 1,20 m. No mínimo. No máximo. Né? Então, o que é que acontece? Ó? Olha como o tamanho do transformador influencia. A largura desse transformador é 1 metro. 1 metro mais 300 dá quanto? 1,60 m. Só sobrou para o corredor 1,90 m. Olha como o negócio está apertado.
Quer dizer, aqui de folga, aqui eu tenho o quê? 700 milímetros. Só que eu vou ter depois o problema dessa porta aqui, ó. Essa porta aqui, eu vou mostrar para vocês, ela tem que ter a largura do transformador mais 30 centímetros de folga de cada lado. Se o transformador aqui, passando ele atravessado, ele tem 1 metro, então 1 metro mais 30 centímetros mais 30 centímetros dá quanto? 1,60 m. Esse corredor todo é quanto? 1,90 m. Sobrou quanto daqui para cá? 30 centímetros. O tamanho do copogol. Para poder fazer a parte da ventilação. Vocês entenderam o problema aqui? De como estava apertado? Porque eu não podia, vou mostrar para vocês, eu não podia colocar a ventilação aqui. Hoje pode. Mas eu não podia colocar a ventilação aqui. Então eu tinha que colocar a ventilação aqui. Só que aí tinha um problema. Esse tapete aqui, ó, que é o tapete de isolamento, ele é quanto? Olha o tamanho dele, ó. Ele é 50 centímetros. Se aqui é 30, 50 vai bater na porta, se eu não conseguir abrir. Quer dizer, toda vez que eu fosse abrir a porta, eu tinha que tirar o tapete do meio. Entenderam o lance do espaço? Hã? Copogol, é. É, cara, aquele... É, não, aquele de alvenaria que é assim, ó, dessa assim, são vários, assim, vários quadrados assim. Pronto, aqui é um copogol. Isso é que tinha ali na Odonto, eu levantei pensando que tinha ali na Odonto. Hã? É, mas copogol tipo chicana, que eles chamam. Que é esses deitadinhos. Que é justamente para quando a água bater, não entrar. Ele escorrer. Isso. Vocês estão entendendo o problema? Aí vem aqui, ó. Então você tem que ter 1,20 m. Beleza, foi atendido. Né? Essa distância aqui para... Ah, meu Deus do céu. Chega, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu filho. Você só me atrapalha. Passou? Passou, tá aqui. Então, altura mínima do anteparo vertical. Dessa grade aqui é F, ó. Aí você vem aqui F, ó. A altura mínima tem que ser 1,70 m. Ele pode ter uma abertura aqui abaixo, ó. Uma abertura máxima. Quanto é que é o E? 300 milímetros. No máximo. Então a abertura máxima aqui é 300 e a altura mínima aqui é quanto? 1,70. Mas geralmente se faz mais, justamente para dar uma porta de 2,10 por 80, que é a porta padrão. Aqui, ó. Essa portazinha aqui, ó, de 80 por 2,10, que é a porta padrão. Então, obviamente que se você botar 2,10 metros, vai dar maior do que 1,70, que é recomendado por norma. Essa grade não é ligada ao chão. Como assim? Não, essa aqui no caso é. Porque esse E aqui, ó, ele é a altura máxima. Ah, não é obrigatório. Se você quiser fechar, pode fechar. Entendeu? Se quiser fechar, pode fechar, não tem problema. É caso você... Hã? Qual a vantagem de deixar aberto, porque não fecha todas as vezes? Cara, é o peso da porta. Porque você imagina que você tem que deslocar essa grade toda. Imagina essa grade arrastando no chão. Porque quando você vai realizar a manutenção do transformador, você não tira o transformador pela porta porque não cabe, que é 80 centímetros só. Você tem que tirar o quê? A grade toda. Então, geralmente faz o quê? Quando você aumenta, você deixa 1,70 e deixa 30 centímetros, fica só 1,40. A massa é menor, você consegue manobrar mais fácil. Entendeu? É para casa de manobra, para casa de manutenção. Só que aí leva um perigo, né? 30 centímetros é justamente para você, caso aconteça alguma coisa, escorregue ali, você se entale e não entre para dentro do cubículo de maneira fácil. Porque ali é média tensão. Também deixar
Não, gato entra, rato entra. Inclusive foi um problema que teve lá na Santa Casa, que um gato morreu num barramento de cobre desse. Porque estava à noite, achou quentinho, as barras de cobre esquentando, achou quente e se enfiou lá entre duas fases. Pô, virou carvão. Tá entendendo? É uma desgraça. Tá entendendo? Animal passa, 30 centímetros passa tranquilo, né? É mais pela massa da porta e pelo deslocamento. Nesse caso aqui dessa subestação aqui que a gente fez, essa lá do Martimag, a gente optou por fechar tudo. Ela dobrava assim, né? Era assim, ela dobrava assim, para permitir a entrada do transformador. Eu acho que mesmo fechando ainda passava. Hã? Acho que mesmo fechando até o chão de passa, porque ela passa. Não, gato passa. Gato passa. Mas entenderam aqui? Ó, aí a distância dessa média tensão até o chão, caso ela entre nessa parte do corredor, é B, que é 2,70 m. Olha como é alto. Caso a média tensão o vergalhão de cobre tenha que passar por cima aqui dessa parte de trânsito de pessoas, ela tem que pelo menos estar a uma altura de 2,70 m. Só o Lucas alcança aqui. Se pular. É a porta externa. Isso, porque o transformador, depois, eu vou dizer logo aqui para vocês essa regra também. O transformador, ele tem que chegar na subestação, óbvio, e ele tem que poder sair, né? Então o que é que a norma diz, ou dizia, não sei se a norma nova diz, mas o que a norma nova dizia e a regra que o pessoal utiliza. Se você tiver um caminho com 30 centímetros de folga de cada lado, que leve do térreo até a sua subestação, em qualquer pavimento que estiver. Quer dizer, você pode fazer um corredor com uma rampa com 30 centímetros de folga, quer dizer, tem que ter um corredor de 1,30 m para levar até lá. Ou então você pega e tem um corredor de 1,30 m e entre em um elevador que tem uma folga de 30 centímetros também de cada lado e que chegue lá, tem um corredor de 1,30 m, no caso para transformador de 1 metro, que chegue, pronto, beleza. Então, se você tiver o caminho, tranquilo. Se você não tiver o caminho, você tem que ter um acesso externo que forneça esse caminho. Vou mostrar aqui para vocês aqui no... Não. Meu, achou bom, né, bichão? Tá aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Essa porta aqui dá acesso à parte externa e ela tem que ter uma folga de 30 centímetros para o tamanho do transformador. Então essa porta, você nota que ela é mais larga, essa porta tem 1,30 m. Isso. Lembrando que esse não é o exemplo que a gente está tratando, porque aqui a medição é polimérica na fachada e isso não existe mais. A gente está interpretando como se isso aqui fosse um ramal de entrada aéreo. Hã? Isso, 1,60 m, perdão. 1,60 m, perdoe. Ó o cobogó aqui, ó, em cima do outro. Ó, só o filete, ó. Por quê, ó? Porque não tinha espaço, ó. Isso, você poderia colocar, no caso, aqui.
Aqui, né? Aqui no M, né? Aqui é onde estava o transformador. O pessoal tá abandonando aqui, eu vou parar logo essa porra aqui, porque... Entendi que é para acabar, vou acabar.